Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à Casa Espírita. Já sabem, é sempre diferente. E hoje é com muita alegria que ainda é mais diferente e que nós temos aqui um novo conhecido, um querido André Gandolfo, que chegou agora de Lisboa, ele é do Brasil, e eu já vou aqui explicar, que veio diretamente de uma outra intervenção, de uma outra exposição, aqui ter connosco para nos oferecer estes momentos de luz e de paz no nosso coração. Muito obrigada. Muito obrigada. Quem é o André? O André é um poeta, é compositor e palestrante, chama-se André Gandolfo, é um livre pensador com ar de juventude e atemporal sensibilidade. E vocês já vão ver isso por vós. Nascido em berço espírita, isto não é para todos, é graduado em letras e CEO da Universos Editora. É autor de 22 obras literárias. Aí em casa eu peço desculpa porque hoje isto está aqui um bocado mais baixo em termos de ecrã. Nos seus 13 anos de carreira, já esteve em mais de 100 cidades brasileiras e emocionou um público total estimado em 30 mil pessoas pelo país. Hoje vamos juntar aqui este punhadinho de 20 e tal, pronto, às mais de 30 mil. Apresenta-se sempre ao piano, levando este concerto musical em colégios, teatros, secretarias de educação, festivais literários, instituições filantrópicas e universidades, levantando a bandeira da cultura da paz por meio das artes literárias e musicais. Quem dera tê-lo aqui mais vezes e punhamo-lo aqui também no nosso grupo de crianças e jovens e íamos usufruir adultos, crianças e jovens, ia ser maravilhoso. André, bem-vindo. Eu vou, antes de vos mostrar quem é o André, eu vou só aqui fazer uma pequenina prece. Já sabem, não é por ser costume, é porque nós, ser humano, temos que nos habituar mesmo a abrir campo, a ligarmos ao alto, porque todos queremos amparo e proteção, mas esquecemos de fazer a nossa parte. Então, vou-vos convidar a cerrar os olhos, a nos concentrarmos nesta música que agora nos acompanha e nos embala, e pensarmos cada um de nós naquele ser espiritual que Deus designou tomar conta de nós enquanto nos encontramos do lado físico da vida. O nosso guia espiritual, ou como alguns designam, anjinho da guarda. Vamos agradecer-te por estares sempre por nós, à distância de um pensamento e de um sentimento, orientando-nos, caminhando a nosso lado, protegendo-nos quantas vezes, protegendo-nos. E para nós, basta simplesmente abrirmos campo, a intuirmos-te de alma e coração, o que nem sempre fazemos. Para o guia espiritual de cada um de nós, um abraço mental de gratidão, por nos tornar mais seguro este caminhar na vida física. Aos mentores espirituais desta nossa casa, agradecemos profundamente pelo acolhimento, pela confiança, por podermos contar com o vosso amparo e proteção e por nos receberem. Agradecemos ainda ao amado Mestre Jesus, que nos serve de modelo, guia e exemplo e que nos aguarda que da nossa vontade nos abramos a segui-lo, que estejas presente aqui conosco ao dia de hoje, mas também nas nossas vidas sempre. Pedimos, Jesus, que auxilies agora em especial este nosso expositor que vem doar de si, ligando-se ao alto, transmitindo-nos tudo aquilo que
amparou do seu coração com a bênção desta inspiração divina que nos alivia o caminhar, que nos sensibiliza a alargar horizontes e que nos dulcifica o caminho através da arte, da música, da palavra erudita, da palavra da paz. Gratidão. E é assim, André, que vou então pedir a sua presença aqui. Bem-vindo. Muito obrigado. Aí conseguem ver, certamente, consegue-se ver. Pronto, está ali. E pronto, vamos então aqui preparar-nos. Bem-ajam. Queridos amigos, boa tarde. Boa tarde. Eu sei que pode parecer engraçado esse R puxado que vem lá no Brasil, boa tarde, que eu falo, né? É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Eu desejo de todo o meu coração que esses breves instantes que vamos partilhar, contendo uma mensagem de esperança e paz, poesias e canções, possam todas elas entrar na nossa alma como se fossem as águas fluentes de um rio que vão limpando as impurezas dos nossos corações. Porque sempre que me recordo de ti, sou inundado por incomum alegria, como se fosse dominado por uma cascata sinfônica de felicidade. Sinto-me semelhante ao solo, crestado pela ardência do verão e visitado inesperadamente por uma generosa chuva enriquecedora. Esse encanto faz-me evocar um beijo cálido de primavera sobre a terra desolada pelo rude inverno, logo se arrebentando em vergel com flores perfumadas e frutos saborosos. Sempre que a tua lembrança me chega à mente, os sentimentos desatam em emoções felizes que pareciam aprisionadas no abismo dos meus sentimentos. Sorrio e me transporto a regiões de inefável ventura. Tão logo me lembro de ti, peregrino amor, e lamento a infinita pequenez em que me encontro, ante a majestosa grandeza que te é peculiar. Não sorrias caçoando de mim, amor de libertação, mas fixa-te na minha mente e no meu coração, a fim de que reines triunfante no país da minha existência, de um sonhador das estrelas luminosas. Farei música pra pôr no bolso, daquelas feitas pra compactar. Vou cantar leve e tocar o piano, levar doçura pra quem escutar. Essa canção vai ter um só verso, só uma nota vai dizer que há acordes num pacote de energia que adentra o ouvido e some pelo ar. Eu vou fazer essa canção pra tocar seu coração. Doce canção de amor pra sentir o seu calor. Todos nós temos dentro dos nossos corações as sementes de todas as virtudes. A paciência, a benevolência, o perdão, a bondade, a paz de espírito, a temperança, a compaixão, o amor. À medida em que espiritualmente vamos evoluindo conforme as vidas se sucedem, as sementes dessas virtudes que estão plantadas no terreno da alma começam a criar raízes dentro de nós.
é quando a gente passa a ter uma existência mais espiritualizada do que uma existência materializada. Os sentimentos começam a nascer dentro de nós. E não tem nenhum de nós que tenha um defeito de fábrica que não possua no coração as sementes de todas as virtudes. Significa dizer que, à medida em que os nossos atos, as nossas ações na nossa vida, no dia a dia, no cotidiano, acontecem, e elas são pautadas por expressões de afeto da nossa parte, a gente demonstra que essas virtudes começam a florescer dentro de nós. De modo que, se você cultiva flores no jardim da sua casa, e quando você vai cuidar delas, você cuida com profunda dedicação, você se doa naquela ação simples, naquele instante você está amando. O amor está em movimento, porque você desprende algo de ti que é profundo e soberano, que é o amor. Se você prepara um alimento com afeto, faz essa atitude de preparar um alimento com dedicação, nesse instante você também está amando, porque ali há uma doação profunda de sentimentos reais. Se você faz uma música e faz com carinho, com dedicação, ou escreve um poema, ou conversa com alguém, faz qualquer uma dessas ações se dedicando e se entregando com afeto, é um ato de amor também. Quando eu fiz essa música que eu comecei cantando para vocês, muito mal, porque vocês perceberam que eu estou com a garganta ruim desde que eu cheguei aqui a Lisboa. Aí eu estou tentando lidar com isso, mas eu falo, eu queria cantar bonito para eles, mas eu estou com essa voz ruim desse jeito, mas não tem problema. É bom porque aí todos vocês já podem exercitar a caridade com o palestrante e falar, não, tudo bem, a gente perdoa que está cantando desse jeito, não há problema. Quando eu fiz essa música, eu tinha 15 anos de idade. E eu tinha começado a estudar piano com 13, ou seja, eu era um mais profundo iniciante, incipiente no universo da música. Mas o meu sonho com 15 anos era um pouquinho pretensioso. Eu tinha o sonho de ser o novo Roberto Carlos lá do Brasil, sabe aquele cantor? Eu falava assim, quando o Roberto aposentar, eu tinha 15 e pensava isso. Quando o Roberto Carlos aposentar, vão precisar de outro artista para fazer o show no final do ano na televisão. Aí eu falei, vai ser eu? Lógico que vai ser, porque eu vou me preparar para isso. Acontece que eu pensei nisso quando eu tinha 15 anos. Só que eu vou fazer 31 e o Roberto renovou o contrato dele. Então, assim, eu cheguei à conclusão, com os outros 15 anos que vieram depois, de que a graça da existência, a felicidade da existência, está no desejo da lei de progresso, porque faz parte da nossa natureza almejar o que há de melhor e a gente caminhar na direção dessa busca, mas que também é possível vivenciar a felicidade sendo quem a gente é. Há algumas semanas atrás, eu estava numa cidade do interior de São Paulo, chamada Serra Negra, e eu estava a caminho de uma outra cidade para fazer uma palestra no final da tarde. Peguei o carro, estava indo na estrada, e é uma região bem montanhosa, então as estradas são todas sinuosas, assim. E aí estava um pôr do sol lindíssimo no horizonte, e eu dirigindo na estrada, eu vejo que tinha um rapaz, um pouco mais adiante na estrada, tinha parado a sua motocicleta, e ele estava com um uniforme de trabalho, ele tinha pulado a cancela da beira da estrada, deixou a moto ali, pegou o telemóvel, agora estou aprendendo a falar certinho, pegou o telemóvel, e aí ele estava fazendo uma fotografia que tinha um ipê florido na beira da estrada, bem próximo assim, do barranco que tinha da estrada. Então tinha um ipê florido, todo amarelo, e lá no fundo o horizonte do sol se pondo. E ele parou a moto para tirar uma foto daquela cena que ele estava vendo. Para mim, um instante como esse é felicidade. Para mim, é felicidade quando eu posso saborear um café ao redor da mesa com pessoas que eu amo. Então eu tenho descoberto que é possível ser feliz sendo quem a gente é. Desde que a gente entenda que na nossa natureza existem, sim, sombras a serem buriladas, defeitos a serem repaginados, mas que existem o desejo das virtudes também. De modo que, se o Roberto Carlos quiser trocar de lugar comigo, eu também não quero mais. Deixa ele lá fazer o serviço dele e eu faço o meu. Porque ele não faz ideia do quanto é bom vivenciar essa trajetória. E por isso que eu fiz essa canção,
que diz exatamente essas coisas que eu contei para vocês. Essa canção vai sair do forno, tão saborosa e quente pra você. Eu tô cantando por aqui ao vivo, mas ouvirá um dia na TV. Eu vou fazer essa canção pra tocar seu coração. Doce canção de amor, pra sentir o seu calor. E aí, existe uma senhora que está com quase 80 anos, que me ensinou muito sobre o que significa o amor, não através de palavras, mas através de ações no seu jeito de ser. O nome dessa senhora é Clarice Gandolfo. Seu sobrenome talvez soe familiar para vocês nessa tarde de hoje. Dona Clarice Gandolfo é mais conhecida como minha avó, a mãe da minha mãe, minha avó materna. E a Dona Clarice tem gestos de bondade, de carinho, de fé na vida que são muito contagiantes e me ensinam muito. Quando eu conto para ela alguma coisa muito feliz, ela celebra junto comigo. Como, por exemplo, o fato de quando eu consegui articular essa jornada de vir a Portugal, ela, nossa, que maravilha, que bom que você vai. E quando eu conto alguma coisa que não dá certo, a palavra dela é sempre assim: ah, tudo bem que não deu certo, tenta, amanhã de novo, as coisas vão melhorar. Então sempre há uma palavra positiva nas falas dela. E não somente isso, ela demonstra o seu amor pela família de vários jeitos bastante peculiares. Tem uma coisa em específico que ela gosta muito de fazer e que demonstra o quanto de carinho ela tem no coração, que ela adora fazer pães caseiros. Ela faz na casa dela, assim, uma assadeira com 4 pães, põe todos no forno. São 4 assadeiras com 4 pães em cada assadeira. Daí, quando ela termina de fazer esses pães, ela embala um por um, ela põe a touquinha para fazer, embala todos eles e faz questão de que o pão ainda chegue quente na nossa casa para o café da tarde. Ela entrega um na casa de cada um dos filhos, dos netos, das vizinhas dela. E aí eu pergunto para vocês, ela precisa falar que ama a gente? O gesto já demonstra que tem muito amor naquele coração. Então um dia eu disse para ela assim: vó, eu falo sobre a senhora em todas as minhas palestras. Falo que a senhora é amorosa, que esse pão que a senhora faz representa muito do amor que a senhora tem no coração. E aí eu esperava que ela fosse responder assim: ai, meu neto, que coisa mais linda. O que ela me disse foi: e manda falar para as pessoas que o meu pão é passo a massa pelo cilindro, tá bom? Então tá bom. Eu vou falar que a senhora passa a massa do pão no cilindro. Demonstra que ela faz isso de uma forma tão despretensiosa que ela nem se dá conta do quão grandioso é o que ela faz. Por isso que eu fiz essa homenagem na canção que diz: essa canção vai sair do forno, tão saborosa e quente pra você. Eu tô cantando por aqui ao vivo, mas ouvirá um dia na TV. Eu vou fazer essa canção pra tocar seu coração. Doce canção de amor, pra sentir o seu calor. No ano de 2016, eu estava escrevendo um dos meus livros, que é o Iluminar, é um dos livros que a gente trouxe. E esse livro Iluminar, esse ano todo de 2025, eu tenho viajado cidade por cidade, divulgando essa obra que busca levar para as pessoas reflexões simples sobre a vida, mas que possam nos auxiliar a termos uma existência mais leve, mais suave, mais em paz. E eu estava, em 2016, em viagem numa cidade de Minas Gerais para fazer uma palestra, quando de repente, escrevendo o livro,
eu tive a inspiração de duas palavras que me surgiram à mente. Como eu escrevo poesia, né, eu gosto de ficar brincando com as palavras, com o sentido delas. Quem me ensinou isso foi um cara que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, chamado Fernando Pessoa. Que eu nem acredito que eu pude conhecer a cidade que ele viveu. E aí as duas palavras que me surgiram na mente foram rasos e raros. Aí eu fiquei pensando, se a gente refletir junto sobre a nossa humanidade, sobre as pessoas, os 7 bilhões de espíritos que habitam o planeta Terra, e a gente começar a mapear o comportamento de cada um desses 7 bilhões de seres, como pensam, como sentem, como agem, nós chegaremos à conclusão de que existe no mundo apenas 2 tipos de pessoas. Não são homens e mulheres, não são os ricos e os pobres, não são os orientais ou os ocidentais. As duas únicas classes que nos dividem são a classe das pessoas rasas e a classe das pessoas raras. Aí eu vou traçar para vocês um diagnóstico, um perfil de como é um raso e de como é um raro. E aí você vai tentando descobrir a qual dos grupos você pertence. Pessoas rasas são aquelas que acham que a solução dos conflitos, dos problemas, se dá através da violência, da força física, da agressividade. Então, pessoas rasas querem se acertar no braço, enquanto pessoas raras se acertam no abraço, no diálogo, na compreensão do outro, na possibilidade de entender a diversidade das coisas e encontrar sempre um caminho do meio que não precise ser um extremo e nem o outro. Pessoas rasas gostam de ferir. Pessoas raras preferem florir. Pessoas rasas são egoístas. Pessoas raras compartilham. Pessoas rasas adoram reclamar de todas as coisas e de pôr a culpa nos outros. Ou seja, pessoas rasas adoram apontar o dedo sempre para o outro. Aqui em Alcobaça não tem pessoas rasas, né? Eu estou falando de uma coisa assim que não é próximo da realidade. Mas lá na minha cidade, lá no Brasil, tem muitas pessoas rasas, inclusive esse que vos falo. Ao contrário das pessoas rasas que apontam os dedos, tem as pessoas raras que estendem as mãos. Tem um personagem de uma história infantil que eu ouvi quando era criança na escola, mas que cabe exatamente nesse perfil. Um personagem de uma história escrita por Monteiro Lobato se chamava Américo Pisca-Pisca. E ele era reclamão. Tudo para ele tinha um defeito e ele reclamava de tudo que ele via pela frente. Um dia, caminhando na estrada, ele se dá conta que tinha um pé de abóboras. Tem abóbora aqui? Para saber, é grande, né? Ele vê as abóboras e aí ele acha estranho que a abóbora, sendo um fruto tão grande, tenha como caule uma rama que é frágil, assim, no chão. Ele caminha um pouquinho mais adiante na estrada e vê uma jabuticabeira, que é uma árvore muito maior do que o pé de abóbora, só que o fruto que ela dá é pequenininho. Então ele já se põe a reclamar, já põe a mãozinha na cintura, a ponto dele fala assim: encontrei mais um defeito da natureza. Como pode uma árvore ser tão grande e dar um fruto tão pequeno e frágil? Quando um fruto que é tão grande e robusto fica no chão? Não. A natureza errou nos cálculos. Olha que ousadia dele. A natureza errou nos cálculos. Se a árvore é grande, o fruto que ela produz deveria ser grande. Se o caule é frágil, o fruto deveria ser frágil. Depois de fazer a reclamação, ele resolve tirar um cochilo na sombra da jabuticabeira. Então ele se deita lá na sombra e tira um cochilo. Por uns 15 minutos. De repente, despenca uma jabuticabinha e cai na ponta do seu nariz. Aí ele acorda assustado, passa a mão na cara assim, e o autor da história escreve assim: e se fosse a abóbora? O que é que teria acontecido? Porque é esse o detalhe que diferencia uma pessoa rasa de uma pessoa rara. Pessoas rasas não têm profundidade para observar a existência ao seu redor. Então elas mal veem aquilo que estão vendo, quanto mais aquilo que os olhos não conseguem ver. Por isso são rasas. E aí que está o grande prazer da vida.
Saber que ao passo em que existe um raso que aponta o dedo para o irmão quando erra, dizendo você errou, olha o gesto, apontando o dedo, tem um raro que ao invés de apontar o dedo vai estender a mão, dizendo, eu não tenho compromisso nenhum com o seu erro, eu quero te ajudar a recomeçar, então vem, me dê a mão e vamos recomeçar. Perceberam a diferença de um raso e de um raro? Pessoas rasas apontam os dedos, pessoas raras estendem as mãos. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva divina que cai sobre nós. É saber se sentir infinito, universo tão vasto e bonito. É saber sonhar e então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que vencer. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos, os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. E aí eu pergunto, o que seria uma pessoa rara se não um homem de bem? Que lá no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, com várias frases que vão definindo como é o comportamento de um homem de bem, eu destaco uma, que no capítulo 17 do Evangelho, intitulado Sede Perfeitos, tem o texto do homem de bem. Aí tem uma frase que diz assim, o homem de bem tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Dito isso, a gente chega no primeiro dos 3 principais atributos de um homem de bem, que é a capacidade de ser benevolente. Ou seja, fazer da caridade um instrumento prático de ação no cotidiano, na sua vida prática, com as atitudes que tem na sua vida. Uma pessoa que é benevolente entende a importância de se compartilhar. Sabe que nessa existência a gente consegue muito mais longe quando a gente estende as mãos e a gente caminha juntos. Esse sentimento de fraternidade, de doar-se, nos coloca na direção de sermos um homem de bem. Há uns 15 anos atrás, eu vivi uma experiência um pouco engraçada, um pouco jocosa. Foi assim, eu estava na loja de um amigo que vende roupas e acessórios, colares, pulseiras e tal. Uma loja de um amigo lá na minha cidade. E nessa ocasião, eu estava acompanhando a minha irmã que tinha ido comprar uma roupa para ela. Enquanto ela escolhia a roupa, eu observava as peças, né, expostas para venda. Aí eu vi assim, uns acessórios feitos de couro, colares, pulseiras, trabalhos manuais. Eu achei bonito. Falei, nossa, que bonito esse colar aqui. Na hora que a gente estava indo embora, o dono da loja, meu amigo, separou o colar que eu falei que era bonito. Falou assim, André, então, se você gostou desse colar, eu quero dar o colar de presente para você. Leva para você. Se você gostou, pode usar.
Aí eu fiquei feliz, surpreso, eu falei, não, mas eu só estava elogiando. Ele falou, não, eu sei, mas se você gostou, eu faço questão que você leve para você. Passado algum tempo, eu fui na mesma loja, alguns meses depois, para escolher uma calça para eu comprar. Aí eu fui lá, procurei uma, procurei outra, experimentei. Quando finalmente encontrei a calça que eu queria, falei, nossa, essa calça é linda, vou levá-la para mim. Quando eu cheguei no caixa para acertar a calça, que eu havia elogiado, dito que era uma linda calça, adivinhem vocês o que fez o dono da loja? Eu fui pagar, e ele perguntou, não precisa pagar, eu faço questão que você leve a calça de presente para você. Meus amigos, não vou mentir para vocês, por dentro eu estava assim, nossa, eu ganhei a calça, graças a Deus, não vou precisar pagar, que Deus. Por fora, eu estava desse jeito, falando, não, de jeito nenhum, que isso, eu vou acertar a calça. Mas aí ele insistiu tanto que eu trouxe a calça de presente. Quando eu saí, eu pensei assim, será que é porque ele sabe que eu sou poeta, ele deve pensar que os poetas não têm dinheiro nem para comprar uma calça para vestir? Aí eu pensei, não, acho que não é o caso, porque ele é uma pessoa que sempre participa de ações sociais, doação de agasalhos, de cestas para famílias carentes. Então, é da natureza dele ser uma pessoa bondosa. Numa outra ocasião, eu estava passando a pé na frente da loja, aí eu falei, eu vou falar um oi aqui para o meu amigo. Nesse momento, o dono da loja estava chegando do almoço, estacionou o carro dele na frente da loja. Que na época, o carro que ele tinha, naquele ano era lançamento, era um Jeep, a coisa mais linda o carro. Carro caríssimo. Aí ele abaixa o vidro para me cumprimentar, eu digo, meu irmão, que carro mais lindo. Mas acho que ele não entendeu o que eu quis dizer com aquele elogio que eu fiz ao carro. Não significa dizer que a gente precise abrir mão daquele produto, daquele objeto que faz parte do nosso sustento na vida material e sair distribuindo, como fez o Francisco de Assis com os tecidos do seu pai, do senhor Bernardone. A gente precisa entender que o sentimento de caridade, ele precisa imantar as nossas atitudes, sejam elas quais forem. Seja num tempo que você tem paciência com alguém que talvez com uma debilidade física precisa caminhar mais devagar. Você recua. Isso é um gesto de caridade também. Quando você doa o seu tempo para conversar meia hora com alguém que está em depressão ou que está em solidão, é caridade também. E aí é que faz sentido uma frase do próprio Francisco de Assis, que é, a gente só é dono das coisas que sabe compartilhar. Se a gente sabe, por exemplo, o tempo, se a gente sabe administrar o nosso tempo, 15 minutos para estender a mão e conversar com alguém, a gente está dividindo o nosso tempo, e significa que a gente realmente é dono dele, porque a gente sabe fazer bom uso do tempo, que pode ser a doação da força de trabalho para uma atividade social, que pode ser uma doação de alguma coisa material, desde que o sentimento seja profundo. O segundo principal atributo de um homem de bem é a indulgência. Benevolência, indulgência e perdão. São esses três principais. Para a gente entender a indulgência, quero que a gente pense juntos na seguinte reflexão. Dentro da sua alma existe um livro, dentro do seu coração. Este livro, ninguém te disse, então eu vim do Brasil até aqui em Portugal para a gente sentar junto e conversar para te dizer, dentro do seu coração tem um livro guardado. Esse livro que está guardado dentro do seu coração é um livro único. Não existe outro livro igual em qualquer plano, seja físico ou espiritual. Por quê? O livro que a gente carrega dentro de nós, na nossa alma, ele é produto de todas as nossas vivências. Significa que toda saudade que você já sentiu, toda tristeza que você já chorou, toda felicidade que você já celebrou, todo conhecimento que você já adquiriu, todas as experiências que viveu, todas as pessoas que amou, todos os seres que passaram pela sua existência, seja por 10 minutos, ou seja por 80 anos, ou para mais de uma vida, tudo isso
e muito mais, foi imprimindo coisas novas nesse livro que tem no seu coração. Quando eu cheguei aqui em Lisboa, eu encontrei, porque eu sou fascinado por papelaria, então eu encontrei um caderno, nossa, a coisa mais linda. E como eu gosto de escrever poesia, como eu me senti um pouco só, vim sozinho para cá, eu encontrei na poesia, lá no quarto, no hotel, um jeito de não me sentir sozinho. Então eu fui escrever poemas nesse caderno que eu tinha comprado. E nele eu vou colar os cartões postais que eu comprei, o meu adesivo da pastelaria de Belém, né? Todas as vivências que eu tive no meio dos poemas. Então, o livro da nossa alma é mais ou menos desse jeito. Lá no livro da nossa alma tem fotografias de momentos que a gente jamais vai esquecer. Tem poemas de situações muito felizes que a gente viveu. Tem rasuras de coisas que a gente tentou apagar, mas não dá para apagar. Tudo isso constitui quem a gente é hoje. Aí você vai me perguntar assim, o que é que isso tem a ver com indulgência? Vamos lá. O que a gente é hoje, como a gente age na nossa vida hoje, é um produto de tudo que está no nosso livro, certo? Essa pergunta foi para os encarnados, certo? Então tá bom. Vamos lá. Se a gente age de acordo com o que a gente conseguiu guardar no nosso livro da alma, significa que os nossos irmãos também têm um livro dentro da alma deles. E que, embora a gente deseje que eles sejam de um jeito, eles só dão diante da vida aquilo que eles conseguem dar, e não o que a gente espera que eles façam. Às vezes a gente espera do outro mais do que o outro pode oferecer, mas ele está oferecendo o que ele pode com o conteúdo que ele já escreveu. Ser indulgente é ser capaz de olhar para o outro com compaixão e notar essa limitação que o outro tem, assim como nós temos. Às vezes, nós, pelo contexto, somos cobrados para sermos de uma maneira que a nossa natureza ainda não conseguiu aquela maturidade. Nosso irmão também. Estamos todos aprendendo, exceto se tiver algum espírito de luz reencarnado aqui no meio de nós, né? Se tiver, então já conquistou tudo isso. Do contrário, se não tiver, todos nós aqui estamos mais ou menos na mesma faixa de aprendizado. Então, ser indulgente é ser capaz de olhar para o outro com esse olhar de compaixão e entendermos que cada pessoa dá aquilo que consegue oferecer. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. E por fim, resta-nos falar sobre o perdão. O perdão é fácil de entender, desde que a gente olhe para ele com uma compreensão de 100%. Eu achei um barato as tampinhas daqui, porque aqui a gente não perde a tampinha. Lá no Brasil você faz assim, aí a tampinha você perde. Aqui não, ela fica guardadinha. O perdão, a gente precisa olhar para ele com uma amplitude de tudo que significa o perdão. Porque assim, vou explicar melhor. Quando a gente ouve numa palestra, ou quando lê no Evangelho, perdão das ofensas, a gente pensa assim, eu preciso perdoar aqueles que me ofenderam. E de fato precisamos, porque o grande dramaturgo William Shakespeare escreveu certa vez que quem guarda ressentimentos é como se tomasse veneno esperando que o outro morresse.
Então, quando a gente perdoa o nosso irmão, a gente garante saúde espiritual para nós, para o nosso coração. Aí é que vem o outro lado do perdão, que às vezes a gente não para pensar. E a pergunta é: quantas pessoas, por conta da nossa vaidade, por conta da nossa prepotência, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, quantas pessoas foram feridas por nós? Significa que nós também precisamos do perdão daqueles que um dia a gente machucou, o perdão daqueles que um dia, de algum modo, a gente feriu. E, para além disso, se a gente está aqui hoje, juntos, nesse sábado, com esse tempo maravilhoso lá fora, e ao invés de estar em casa, nós estamos aqui, significa que a gente está buscando na vida algo além daquilo que os olhos estão vendo. E eu não estou falando de ver espírito. Eu estou falando de ser capaz de entender que a vida é mais do que aquilo que os olhos podem alcançar. Ou seja, a gente está aqui por conta de uma coisa fundamental para a gente ser feliz, que se chama reforma íntima, que se chama mudança de comportamento, que significa olhar para as nossas atitudes e repensar cada uma delas e reposicioná-las diante da vida. E o que isso tem a ver com o que eu acabei de falar? Se a gente precisa também do perdão daqueles que um dia nós ferimos, a gente pode agora prestar mais atenção nas nossas ações hoje e se perguntar: será que eu não estou ferindo hoje aqueles que convivem comigo? Aí talvez alguém pense: não, mas eu não sou uma pessoa que agride ninguém, não sou uma pessoa que diz palavras de baixo calão ou palavrões. Não. Mas eu pergunto, será que a gente não é aquela pessoa que às vezes com falas indiretas não machuca o outro, onde a gente sabe que vai doer no outro, mas parece que é uma fala despretensiosa? Isso também é violência, isso também fere o coração das pessoas. Não significa que a gente tem que tratar todo mundo daquele jeito assim: meu amorzinho, você é a pessoa mais importante da minha vida, sendo que é uma pessoa que você tem dificuldade para se relacionar. Não é isso. Eu estou falando sobre agir na nossa vida, termos ações na nossa vida que garantam que sejam relações saudáveis, onde a gente esteja prestando atenção no nosso jeito de ser para ser mais amável com as pessoas. Um grande psicanalista alemão chamado Erich Fromm diz: amar é prestar atenção. Amar é prestar atenção. O que eu desejo de todo o meu coração é que a gente consiga fazer uma mudança no nosso jeito de ser, que seja capaz de nos garantir uma felicidade hoje. Que a gente saiba perdoar, ser benevolente, indulgente, hoje. E que a gente faça com que todo o conhecimento que a gente tem à disposição da doutrina nos ajude a sermos pessoas melhores. No livro Iluminar, tem várias frases que eu sou muito grato à inspiração que me trouxe. E eu fiz questão de algumas frases colocar em destaque porque elas são bem impactantes. Uma delas diz assim: quando alguém se transforma, o mundo também se transforma. É uma gotinha a mais para auxiliar o mundo a ser um lugar melhor. E para além disso, como um resumo de tudo, somente quando a gente muda o nosso jeito de ser, na direção de sairmos de pessoas rasas para sermos pessoas raras, é que a gente descobre o que é ter paz. E a última frase que eu escrevi no livro diz assim: o jeito de ser que você nunca viveu pode guardar a felicidade que você tanto sonhou. É quando as sementes das virtudes que estão dentro do nosso coração começam a florescer. E aí elas começam a florescer e se transformam em primavera dentro da nossa alma. Mesmo que do lado de fora seja inverno, dentro do coração é uma primavera que não tem fim. Porque são sentimentos que florescem para nunca mais se fechar.
Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. Juntos outra vez, já choramos muito. Muitos se perderam no caminho. Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Já sonhamos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Já sonhamos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Havia um carteiro real que levava uma mensagem com profunda elegância e diligência. Em cada porta onde o carteiro batia, ele perguntava: quem deseja abraçar a dor do mundo e renunciar aos atavios da ilusão em favor da humanidade? Aqui está a mensagem. Rapidamente, as portas que se abriam fechavam-se, silenciando todas as vozes do seu interior. Mas o carteiro, porém, seguia sem nenhum desânimo. Quando já não tinha mais a quem entregar a correspondência, encontra uma criança, coroada de flores e braceletes tilintantes. Então pergunta a ela se deseja o presente real. Eu sou a inocência, respondeu o menino. O amanhecer do futuro, a esperança. Aceito. Aceito imolar-me em favor das criaturas e das suas aflições. Então, assumiu a incumbência e, quando preparava-se para seguir adiante, o carteiro real perguntou-lhe: mas quem és tu, pura criança? Eu sou o amor, que um dia predominará em todas as vidas. Dizei ao grande rei que já estou no mundo em seu nome. Muito obrigado e muita paz para todos vocês. Obrigado.
Agora, minhas palavras finais de profundo agradecimento a cada um de vocês. Obrigado por terem aberto o espaço da casa para que a gente pudesse estar aqui. Muito obrigado a Maria Helena também, que me trouxe e permitiu essa conexão de contatos para que esse momento acontecesse. E quero dizer a vocês uma coisa muito legal. Quando essa jornada aqui em Portugal se concretizou, se tornou possível, eu compus uma canção em homenagem a Portugal, chamada Nos Céus de Portugal. E, obviamente, não tem condições de cantar a música, porque eu tô triste comigo mesmo pelo quanto pude oferecer, então peço perdão a vocês pela minha voz. Mas, no pendrive que eu trouxe, ele tem os livros, mas também tem um pendrive. Tem todas as minhas músicas, tem outras palestras que dá para plugar lá no carro, no som e escutar. E lá também tem a música Nos Céus de Portugal, que tem um trecho de um poema do Fernando Pessoa que eu recito no texto. A letra diz assim... Nossa, como é que começa a letra da minha música? Eu não lembro. Você lembra, Maria Helena, como começa a letra da minha música? Tem um trecho da letra que diz assim: a clarabóia que ao longe acena cores primárias no palácio da pena, mas foi na ponta da piedade que descobri redenção de verdade. Assim vagueio por alamedas, vivo a saudade no café em Lisboa, caminhando nas mesmas ruas que um dia passou Fernando Pessoa. Aí eu li uma notícia em vários sites de que alguns anos atrás foi visto em alguns lugares em Portugal a aurora boreal. Embora tenha sido raro, mas foi visto. Então eu falei, nossa, como isso é poético. Aí eu peguei e fiz o refrão da música assim: a flanar entre as nuvens dos céus de Portugal, eu vejo a luz fruta a cor do teu olhar em meio à aurora boreal. Então eu fiz questão de fazer essa menção. E tem o pendrive, a canção Nos Céus de Portugal. Então nós temos o livro Iluminar, que é de reflexões, temos um minuto para refletir, e eu trouxe um de poesias. Posso falar um poeminha meu curtinho para vocês, assim, bem rapidinho? É porque o pessoal da casa falou, eu falei assim, até que horas vai aparecer? Eu falei, não, vai até meia-noite, se ninguém reclamar, você continua. Eu não tenho condição nem de fazer 40 minutos, mas vamos lá. Um dos poemas do meu livro de poesia diz assim: quando tudo for tristeza, não deixe a dor sobre a mesa e use o motor da vontade. Um barco é lindo se visto no cais, mas o seu propósito é mais. Foi feito para vencer a tempestade. Nós fomos feitos para vencer a tempestade. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Gratidão. Obrigada. Eu trouxe um marcador de página. Vocês falam marcador de página? Sim. É marcador de página. Eu trouxe esse aqui de presente, então eu faço questão que cada um leve de presente um para casa. Tem esse QR Code. Se você escanear com a câmera do celular, você pode ver as redes sociais e tudo mais, tá bom? André, muito obrigada, querido, muito obrigada. Eu vou fazer aqui uma pergunta para as pessoas lá em casa que não puderam vir à Casa Espírita, tenham pena. Para as pessoas lá em casa que não puderam aqui vir, como é que elas podem ter eventualmente acesso? Há assim alguma editora? Cá em Portugal não há. Não, livros. Tem comigo. Eu talvez possa deixar alguns itens aqui, né? Até porque aí quanto mais livros ficar aqui, menos excesso de bagagem eu pago para voltar também. Okay. Eu posso deixar alguns aqui, mas se alguém quiser, a gente pode enviar também. Basta me procurar ou no Instagram, @opoetadapaz, ou meu site, andregandolfo.com.br. Ok, tá bom, fica a dica. Obrigado. Ok, então, da nossa parte, nós agradecemos imenso por estes momentos que são únicos, não é? Nós já tínhamos dito, são únicos. Sabemos que o André está aflito da voz, mas vamos pedir para fazer a prece. Claro, com prazer. Se não der para falar, toca, André, não, está bem? Ok, obrigada. Pessoal, nós vamos já despedir. Até à próxima semana. É sempre diferente, mas vamos despedir com a voz do André e com a prece do André e a sua música, tá? Vamos lá. Tudo bem. Senhor de toda a vida, Pai de infinito amor e de bondade, nessa tarde tão aprazível, nós agradecemos a sagrada oportunidade da existência
de estarmos aqui reunidos e da partilha da nossa vivência, da nossa amizade, um com o outro, cada qual como é, oferecendo o melhor de si. Perdoa-nos, Pai, as imperfeições, os nossos erros, desenganos, mas que o Senhor possa nos envolver e nos proteger, nos inspirar, direcionar aos nossos corações todas as bênçãos necessárias para seguirmos a nossa existência, não apenas a nós, mas todos os nossos familiares, aqueles a quem amamos. Obrigado por tantas oportunidades de conhecermos tantas pessoas incríveis e maravilhosas. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja, derramando sobre nós as bênçãos, a luz, a paz e a serenidade. Muito obrigado. Muito obrigada a nós. Então,